é do bairro das Pitangueiras, em Arraial do Cabo. Já foi vereador, vice-prefeito, prefeito. Gostava de soltar pipa e jogar bola, típico de uma criança feliz na sua infância. É casado há 32 anos com uma professora. Hoje nós vamos bater um papo com um professor de matemática, bancário, comerciante, político, ex-prefeito e prefeito Andinho de Arraial do Cabo. Tudo bem? Tudo bem, Vanessa. Um Tudo prazer ótimo. receber o senhor aqui. Prazer é todo meu ter essa oportunidade ímpar de ter esse bate-papo sobre política com quem entende, né? Ah, olha, logo o senhor que já foi prefeito, Ah, ex-prefeito, desde 92 na política. Eu li no histórico, né, no seu perfil, que o senhor era comerciante e em 92 isso, resolveu vir candidato a vereador. vereador. O que levou o senhor a sair do seu mundo do comércio, de empresário, e querer ingressar na política no seu município? O sangue já corre já nas veias, o sangue da política. Meu avô foi político, meu tio foi político. E a gente, em Arraial do Cabo, aquela coisa de amigos, de grupos, de parceiros, querendo se envolver realmente na política, querer participar, jovens querendo participarem da política local. A gente reuniu um grupo nessa época e que deveríamos ter um candidato, lançarmos alguém que nós acreditássemos na época. E esse nome surgiu de forma natural, foi o meu nome e a gente partiu daí, a galera que jogava futebol, que eram os amigos de infância e tudo mais. Esse grupo me fez entrar na política e hoje eu estou aqui contigo. E isso foi em 92, né? Você, 92. na época, via no seu município necessidades que você achava que podia ajudar e que não tinha uma política que fizesse, tinha algum tipo de gargalo, algum tipo de coisa em branco ali naquele município que você falava, eu posso ajudar nisso? É aquela coisa de jovem sonhador, né? Eu fui vereador com 24 anos. Os amigos na mesma faixa etária. A gente queria realmente formar um grupo político e graças a Deus conseguimos, que mais na frente a gente chegasse realmente à prefeitura com um projeto de transformação do nosso município, que é a nossa meta, que foi nos 2 mandatos e será, né, estamos na pré-candidatura, mas futuramente também partiremos nesse conceito. Então é aquela coisa de sonhador mesmo, do nativo, de entender que o Arraial do Cabo tem que ser governado com as pessoas que conhecem o município, claro que estejam preparados para isso. Desde o último mandato que o senhor teve foi em De 2006, 2016. 2016. O que o senhor viu da cidade de 2016 para agora? O senhor está fora da política desde esse período? O que o senhor acha que aconteceu com a cidade? Não, nós não estamos fora da questão política nesse período, para você ter uma ideia. O meu irmão é o vice-prefeito da cidade, até por indicação do grupo político. A gente hoje não participa do governo, por isso temos uma pré-candidatura a prefeito para disputar a cidade. E a cidade, do período nosso, tá, para o de hoje, evoluiu financeiramente. Realmente não está sendo correspondido em termos social, em termos A arrecadação aumentou da muito. A Arraial cidade. do Cabo, Ficou mais para rica. você ter uma ideia, quando eu assumi a prefeitura em 2009, os royalties de Arraial do Cabo, que é um recurso que o Estado do Rio se beneficia muito, E isso aumentou em todos os municípios. é, Eu estive aqui com o Paulo Melo de Saquarema também. Ele falou que isso. Saquarema ficou riquíssima por causa dos royalties. E Arraial ficou antes de Saquarema, porque nós temos lá o Porto do Forno, que hoje está desativado, mas na época nós assumimos, licenciamos o porto, fizemos atividades offshore na cidade. Tudo isso levou Arraial do Cabo a ter o direito de ser produtor da área de petróleo, porque existem algumas condições para a ANP reconhecer. Uma é você ter a produção, que não era o caso de Arraial, e outra você ter a base de apoio. A gente conseguiu, depois de quase 3 anos do nosso primeiro mandato, que a ANP respeitasse Arraial do Cabo e reconhecesse como produtor. E aí nós saímos de 250 mil de royalties, que era o que nós recebíamos, para uma média de 3 milhões. Caramba, muita coisa. Isso ajudou muito. Isso foi de 2016 para cá? Isso foi de 2009 para 2016. Ah, entendi. Isso aconteceu ali em 2011, tá? E aí nós ficamos até 2016. Graças a Deus trabalhamos muito. E nesse período da nossa saída até agora, para você ter uma ideia, os royalties de Arraial do Cabo chegaram a 43 milhões mês.
Que isso? Arraial do Cabo, no E é um meu... recurso escasso. No Se não meu for bem aproveitado, investido isso, agora, a gente já sabe que uma hora não vai ter mais correto. para receber, É por né? aí mesmo. Entendeu? E é essa a nossa preocupação. Entendeu? E é uma Então, cidade de o quê? 30 mil habitantes? 30 mil habitantes. Dá para administrar muito bem com esse Pô, recurso. É surreal até, né? eu entendo que em per capita Arraial do Cabo seja aí o município mais rico do estado. Com 30 mil habitantes, você ter hoje uma arrecadação que chega a quase 700 milhões ano. Quer dizer, a minha arrecadação em 2016 deve ter beirado ali 160 milhões no máximo. E hoje você ter quase 700 milhões de arrecadação, olha a diferença. E a gente não vê essas ações em Arraial do Cabo. A gente não vê esse investimento, a gente não vê a administração corresponder àquilo que se tem como arrecadação. Mas isso em quais sentidos? Por exemplo, saúde, educação, o que que o senhor vê que poderia estar sendo feito com esse recurso? Investir mais na população. A gente tem lá muitos desempregos. E uma coisa que a gente trabalhou muito nos nossos mandatos foi em qualificação profissional, foi investimento de auxílio a universitários, e a gente não vê isso com uma arrecadação gigante dessa, com um royalties maravilhoso desse, e que 75% tem que ser investido. Em saúde e educação, estão se fazendo muito pouco na nossa cidade, no nosso município. E por isso nós estamos enganjados aí nessa pré-candidatura. O ideal, por exemplo, Arraial, que é uma cidade, além de turística, é uma cidade que tem uma vida marítima muito grande, né? De questão de turismo que vai mergulhar, vai. Então, o senhor acha que tem que ter um investimento em profissionalização de profissionais que possam trabalhar nesse sentido? Na área de turismo, ou na área de base de apoio offshore, mesmo, que Entendi. é a região toda Área também de petróleo e gás. tem E muitas não, hoje não tem oportunidades. cursos específicos que consigam alcançar, por exemplo, partes mais pobres, ou adolescente, jovem, Não, jovem os aprendiz. últimos cursos os últimos cursos foram dados por nós até 2016. Nós fizemos cursos de marítimos, cursos de base de apoio de offshore. Nós levamos o Senai para Arraial do Cabo, ficamos com o Senai instalado no Porto do Forno. Hoje não tem Dois mais o anos, Senai lá? não tem um porto funcionando. O Caramba! porto está parado lá, está fechado. Um porto que no período da gente faziam filas de rebocadores para atracar, porque a gente não tinha cais suficiente para atender a demanda. Hoje o porto está lá fechado. E esses recursos do royalties está sendo investido em que exatamente hoje? Em festas de época de temporada? O que está sendo direcionado, assim? Também está sendo direcionado nos exageros. Em tudo em Arraial do Cabo é superfaturado. Vou dar um exemplo para você. Arraial do Cabo tem uma OS que eles construíram em março do ano passado, com 153 milhões ano, que corresponde a 12 milhões e 750 mil mês. Se faz saúde de qualidade, melhor do que se tem hoje na cidade, com a metade disso. E eu provo isso porque eu já fiz lá atrás. Você Ah, tinha menos recursos, muito né? menos. E a população era praticamente a mesma. A Não população aumentou muito, né? nada. Pode pegar no IBGE, a população é a Eu mesma. cheguei a ver. Entendeu? Então, mas se tinha responsabilidade. Não tem como você entender que a Arraial do Cabo vai gastar 153 milhões de saúde. Não tem lógica isso. E é contra isso que a gente está debatendo, é contra isso que a gente está lutando para que se mude essa realidade e se atenda, porque nós temos, por exemplo, os nossos distritos que precisam de tudo, precisa de saneamento, precisa de infraestrutura, precisa de crescimento, de investimento, e a gente está vendo os recursos de Arraial do Cabo, que hoje são maravilhosos, indo pelo ralo, indo pelos interesses de poucos, quando a população está sendo mal assistida. Essas chuvas agora que tiveram nos últimos dias, que chuvas de janeiro normalmente são bem fortes. Como é que ficou lá a situação da população mais pobre, das casas? Teve enchente? Lá, graças a Deus, Deus abençoou, a chuva não chegou com essa força que a gente tem visto aí, com esse desastre que a gente está vendo aí nos nossos municípios do Grande Rio. Lá a chuva chegou, vamos dizer assim, num patamar de chuvisco, coisa pequena. Tá? Esse temporal todo que deu aí nos últimos dias, ele não chegou em Arraial do Cabo, graças a Que Deus. bom, né? Porque se chega... Mas na gestão do senhor, o senhor construiu encostas para preservar, para conseguir segurança de não ter enchente em casas, alguma coisa desse tipo? Fizemos muitas, né? Nós temos lá 2 morros, Boa Vista e o Morro da Cabocla, e que a grande maioria das encostas que foram feitas, as revisões de servidões, tudo foram feitos no nosso governo.
em função daquele recurso do Reut que a gente conseguiu junto à ANP numa briga de 3 anos. Quer dizer, a gente fez a Orla da Praia Grande numa parceria com o Estado, a Orla da Praia dos Anjos com recursos próprios, urbanizamos um bairro inteiro do Castelinho, urbanizamos o centro do distrito de Monte Alto, fizemos creche, fizemos postos de saúde, fizemos a maior escola do município, quer dizer, trabalhamos muito social. Quer dizer, o nosso governo, graças a Deus, eu ando de cabeça erguida e consciente que a gente fez o melhor. Agora, vamos falar um pouquinho da sua vida particular, para as pessoas conhecerem um pouco do senhor. O senhor é casado com uma professora há 32 anos, né? Isso. E quando o senhor fez faculdade, fez licenciatura em matemática e começou a trabalhar num banco, foi isso? O senhor chegou a dar aula de matemática antes disso? Não, eu me formei, mas não lecionei. Antes eu trabalhei no banco, entrei em 85, com 18 anos de idade, saí no banco em 90, fui tocar o meu comércio e fiz a faculdade, que eu gosto muito de matemática, eu gosto muito de números. E a gente se formou, sim, em matemática pela Ferlagos, em Cabo Frio. Mas veio logo em seguida, eu me formei em 93, e o meu mandato iniciou justamente no ano da minha formatura. E aí eu primei para a gente seguir a vida política que estava no sangue, estava na vontade, e deixei realmente a profissão de professor. O que levou o senhor a abrir um comércio e arriscar ser comerciante naquele período que o senhor era funcionário do banco? Foi quando o senhor estava no banco, quando o senhor abriu o comércio? Como é que foi essa questão de virar empreendedor? Eu estava para sair do banco quando a gente já se estruturou para a gente montar um comércio, até por conta do ponto comercial ser da família, bem localizado. Ah, A entendi. gente entendendo que a Raul do Cabo estava numa fase de crescimento, e aí a gente optou pelo comércio, a gente ficou aí no comércio, fiquei uns 20 anos. E era comércio de quê? Primeiro era uma lanchonete com pizzaria, depois eu passei para uma padaria que ficou lá 20 anos quase em Arraial do Cabo. Hoje em dia não tem mais comércio, Não, senhor? hoje onde é a minha padaria hoje é a farmácia do meu irmão. Está Ah, dentro da o família. seu irmão que é vice-prefeito? É o vice-prefeito. Ah, entendi. Entendeu? Ficou dentro da família. E o senhor, no seu histórico, diz que na sua infância os seus pais primavam muito para a educação. O que o senhor lembra dos seus pais quando eles incentivavam você a estudar? Não só a mim, né, mas os meus irmãos. É aquele conceito de que meu pai teve muito pouca oportunidade, funcionário da Alcalis, que era uma empresa de Barrilha, que ficou até 97 em Arraial do Cabo. Entendeu? Ali ele construiu a nossa família, ali ele procurou dar o melhor. Meu pai só fez na vida foi trabalhar para criar gente, para dar o melhor, para dar uma oportunidade. E Entendi. graças a Deus eu acho que a gente correspondeu. Não só a mim, mas meus irmãos. A gente, graças a Deus, sempre foi família como é até hoje, unido. Entendeu? Nunca, graças a Deus, demos nenhuma decepção. E eu sempre gostei mesmo de estudar, entendi a vida inteira que era o caminho do crescimento. Consegui passar isso para minha filha. Hoje eu tenho uma filha que é médica, anestesista, graças a Deus, entendeu? Porque é a base de tudo, é com a educação que nós vamos transformar a Arraial do Cabo. Hoje a Arraial do Cabo vive um momento muito difícil, com uma juventude, entendeu? Creio que uma juventude meio que sem esperança. E a gente precisa resgatar. Porque sem o curso profissionalizante, você termina o ensino médio, o ensino fundamental, e você vai fazer o quê? É isso aí. Se você não está se profissionalizando para trabalhar em algum tipo de área, Correto, né? isso aí. É isso que eu acredito. É na oportunidade de vida. Não é só cursos profissionalizantes. Hoje a Arraial do Cabo tem recurso de fazer o que a gente vê Maricá fazendo, o próprio Saquarema, que é pagando universidade para os filhos do lugar. Entendi. E nós vamos levar isso. O que acaba acontecendo, não sei se é isso que vem acontecendo em Arraial, mas quando você não consegue profissionais adequados dentro da cidade, você acaba tendo que pegar de cidades ao redor, né? E aí você acaba não incentivando os próprios jovens da cidade a chegar a algum lugar, a evoluir Claro, profissionalmente. e você vê que com isso as poucas oportunidades elas escapam vamos dizer assim, do cabista. Porque o cabista para mim é aquele que mora em Arraial do Cabo, aquele que escolheu Arraial do Cabo para construir sua família, construir sua vida. E é esse pessoal que a gente tem que investir. E eu volto a falar, a gente tem que dar condição a esse pessoal de estudo.
Eu não posso olhar para dentro da minha casa e ver a minha casa bem, entendeu? E entender que os outros não mereçam o mesmo que eu tenho. Eu tenho que entender que nós somos todos iguais e merecemos o melhor. E é com esse projeto que a gente vai investir com os recursos que a Raul do Cabo tem hoje no adolescente, no jovem, com educação. E fechou o ensino médio, ter oportunidade de fazer uma faculdade. Se não conseguiu faculdade pública, a prefeitura, hoje, com os recursos que tem condição de pagar uma faculdade particular. E é esse projeto que eu vou à frente. Porque lá atrás, quando eu fui prefeito, nos meus 2 mandatos, nós tínhamos a ajuda de custos universitários, que depois do nosso governo também acabaram com essa Teve uma questão oportunidade. do transporte também, que o senhor ajudou em alguma questão do transporte, não foi? Eu dava transporte para universitário, a gente fez tudo o que pôde, com 3 milhões de royalties. Imagina a gente com 43 milhões de royalties hoje. Olha a diferença. Tá? A gente tinha quase 600 alunos de universidade com ajuda de custo. A gente tinha os ônibus, a gente tinha o ensino médio que se perdeu em Arraial do Cabo, que foi a grande perda, quando eu briguei muito pela manutenção do ensino médio. Só foi eu sair da prefeitura, 3 meses depois, conseguiram convencer ao meu sucessor a assinar, entendendo, o acordo do ensino médio, que a gente até sempre entendeu que o ensino médio era responsabilidade do Estado. Mas eu tinha o melhor ensino médio do Estado do Rio de Janeiro, não via motivo. O ensino fundamental sempre fluiu de forma muito positiva. Não tinha porquê, não tinha motivo de perdermos o ensino médio. E é outro projeto que nós temos a nível de futuro de resgatar para a população de Arraial do Cabo. Entendi. Muitos pré-candidatos de regiões praianas, como Arraial, por exemplo, têm criticado gastos excessivos com shows, né? Dizendo que a população está precisando de saúde, não dizendo que não tenha que ter, né? Até porque isso Certo. chama o turismo e tal. Mas alguns candidatos, inclusive, que eu já entrevistei, veem esses gastos excessivos e, em contrapartida, faltando coisas essenciais básicas para a população nos municípios, principalmente os municípios da região dos lagos. Como que o senhor vê hoje esses gastos? Como que está essa questão do balanceamento entre os gastos com shows, com atração para o turismo e para as coisas básicas que a população precisa? Hortência, investimento em shows, investimento em eventos, os nossos municípios têm que ter. Nós somos municípios voltados para o turismo e nós temos que ter atividade turística, e uma delas são os eventos. Tá? Agora, a questão está da forma que estão contratando esses eventos. Eu vou dar um exemplo para você. Eu tenho um processo no Ministério Público, que o Ministério Público me questionando que eu gastei num determinado ano do meu mandato R$800 mil de estrutura de eventos. A prefeitura atual tem um contrato de 22 milhões de estrutura. Não, e evento gasta, entendeu? É caro. Então, quer dizer, eu fui questionado lá atrás por 800 mil e eu tenho hoje, se tem hoje na prefeitura de Arraial do Cabo, um processo de 22 milhões. Quer dizer, esse absurdo é que não tem que existir. Entendeu? O investimento em eventos é investimento também em turismo, e eu acho muito válido, mas com responsabilidade. Não é porque se tem dinheiro sobrando que vai se jogar pelo ralo. Não é que se tem dinheiro sobrando que se faz de forma, entendeu? Errada. Então, a gente sempre teve essa responsabilidade. E por isso que no início da entrevista, eu falei aqui, vou repetir, que a gente faria e faz a saúde melhor do que existe hoje em Arraial do Cabo, pela metade do que eles pagam nessa OS. Quantos hospitais hoje tem em Arraial? Arraial tem um hospital, tem um pronto-socorro também dentro do hospital e tem um no distrito de Figueira, e tem, se eu não me engano, 11 postos de PSF e um centro de odontologia. Entendi. Entendeu? Mas esse hospital faz maternidade, faz parto, faz tudo? Faz cirurgias eletivas. Mas para 30 mil pessoas, você não acha pouco? Um hospital só? Não, atende bem? Atende. Não precisa mais do que um hospital. Porque tem um dos centros que sejam interligados ao Isso. hospital, consegue fazer essa administração bem. Consegue, dá para atender.
É Entendi. só saber administrar. E a gente entende que o que falta realmente é capacidade e boa-fé. E fila para cirurgias, você tem noção de se tá, como é que está funcionando as cirurgias, principalmente de emergência, a necessidade da população da saúde, como é que está o cuidado nesse sentido? Porque a gente sabe que a saúde é uma coisa que mexe com o coração da população. Quando você tem um ente querido doente, é uma facada no peito, né? As pessoas sofrem muito. E isso acho que é o maior calcanhar de Aquiles de qualquer gestor público. Como que o senhor vê isso hoje? Principalmente a saúde. Olha, aonde a gente tem ido, a gente ouve muita reclamação. E eu sou daquele que ouço e guardo, entendeu? Para que a gente também não se pronuncie com algo de errado. Tá? Mas a gente entende que falta mais atenção ao público, entendeu? Eu acho que, por exemplo, a gente ouve muita reclamação de exames. E na época da gente se fazia exame de forma Ah, é automática. mais exame, as pessoas vão ter Exame, mais dificuldade de fazer exame. exames, entendeu? E Entendi. as cirurgias eletivas também, muitos reclamam que estão muito lento, que se precisa de mais agilidade. É você ter mais profissional, porque lá a estrutura do hospital, eu repito aqui como nós falamos agora há pouco, ela atende bem o município. Eu entendo que falta realmente gestão, tá? Mesmo com Entendi. todo esse dinheiro, todo esse absurdo de investimento que essa OS vem recebendo, falta realmente gestão e respeito à população. O senhor criou um projeto, falando um pouco de segurança agora, chamado Cidade Segura. Né? E a gente sabe que principalmente depois que teve a invasão do Complexo do Alemão, muitos marginais saíram da capital e foram para as regiões dos lagos que estavam sendo procurados, lá encontraram um refúgio mais tranquilo. Você criou essa cidade segura com base só em períodos de festa? Como é que foi? Que era esse projeto Cidade Segura exatamente? Esse projeto é um projeto que a gente sempre funcionou nas altas temporadas. Não era só nas férias, né, mas feriados, toda vez que o município Ficava muito cheio, né? se tinha uma programação de encher a cidade, encher os distritos, a gente colocava em ação Mas esse projeto a que via ter mais polícia quando é município guarda. guarda, né? Mais guarda municipal na cidade. Você Não, colocava mais? Como é que funcionava era uma exatamente? prestação de serviço paralela à guarda. Ali tinham pessoas com diploma de segurança, outros eram policiais que nas suas folgas prestavam serviço e funcionou muito bem. A gente tinha esse problema que a cidade sempre reclamou muito, que na alta temporada a insegurança ela tomava conta do município. E a gente prometeu que Tinha o iria quê? Muito acabar. O assalto? assalto era muita baderna, muito carro de som que perturbava nas madrugadas a cidade inteira. Vou te dar um exemplo. No primeiro ano do nosso governo, nós fizemos 106 apreensões de carro de som. Caramba. Mas aí 106. isso o quê? O carro de som ele não podia ficar ligado na rua Porque até tinha. depois de tal determinado É, horário, tipo até 10 da não, noite. tinha horário, tinha os eventos. A AL sempre teve evento nos mandatos da gente, mesmo na época, vamos dizer assim, dos royalties, lá na época de 200 mil, 300 mil, a gente nunca deixou a Raul do Cabo sem evento. Nós tínhamos, por exemplo, o verão, o Fest Verão. E todo final de semana nós levávamos para a Raul do Cabo um artista, um cantor famoso, entendeu? E atendia bem a cidade, a gente trazia a região toda para Raul do Cabo, entendeu? Mas ninguém queria respeitar aquela coisa de cada um querer fazer a sua festa, entendeu? Entendi. E você não tinha estrutura para você manter segurança numa cidade com 106 carros de som ao mesmo tempo fazendo baderna. Aí você tem Entendeu? uma cidade preparada para 30 mil habitantes. Acabou. E aí, de repente, no final de semana você tem, sei lá, como é que fica mais ou menos? Você tem noção de a quantidade de pessoas que ficam em Arraial, por exemplo, num Réveillon? Num período assim, Arraial, que 50 mil chega a 50? Vai dos, pro dobro, dos praticamente. 30 chegam a Real do Cabo mais uns 50 mil. É Bota aí quase o uns dobro, 70, né? 80 mil pessoas Aí você na precisa ter um cidade. planejamento estratégico para Entendeu? esses períodos Tem que específicos. ter, senão vira um caos. E foi isso que a gente acabou. No segundo ano de mandato da gente, caiu para 43 carros, 42 carros.
e do terceiro em diante a cidade ficou na mão. Mas hoje, como é que tá, por exemplo, esse período agora, passamos agora o Réveillon, né? Que é um período que, por exemplo, eu acho que a cidade fica uma semana, praticamente deve ser festa todos os dias. Como é que você viu a cidade? Estava baderna? Tinha muita Muito confusão? tumulto e pouca organização. A cidade desorganizada, reclamado por todos, entendeu? Com muita baderna mesmo, voltando ainda aqueles anos anteriores a nós, que cada um faz o que quer. A cidade, você não vê as autoridades da cidade rodando, circulando no município nesse período, porque os meus mandatos todos, as pessoas me viam em pleno carnaval rodando a cidade, o centro, rodando os distritos de Monte Alto, de Figueira, indo até a divisa de Pernambuco, que é a divisa nossa com Araruama. A gente sempre cuidou de perto e sempre se fez presente. E a gente não viu, nesses 3 anos, já entrando no 4º ano de mandato, as autoridades lá presentes botando, vamos dizer assim, a cara, entendeu? Na rua, nessas altas temporadas, para que a população realmente enxergue que tem mando, porque com a tua presença é outra história. Tá? Esse período, antecessores meus viajavam, carnaval, eu nunca viajei. Eu sempre me fiz presente no município em todos os momentos de Assim, pico a opinião minha, né? Que na verdade eu não sou política hoje, né? Entendo um pouco. Mas se você está numa cidade que a maior concentração de pessoas e de problemas sociais é num período de férias, de eventos, de feriados, você não pode viajar no feriado. É eu, trabalho, né? Você eu, tem que trabalhar no eu feriado. acho, Você tem que viajar em fora de período de alta temporada. eu acho que a gente se propõe para isso. A gente não promete que a gente vai dar o melhor da gente, então no momento em que a cidade mais exige a tua presença, você tem que se fazer presente. Você tem que estar ali comandando, você tem que estar ali orientando. E isso a gente fez os 8 anos e eu acho que foi uma das coisas que colaborou muito para o sucesso do nosso governo nesse sentido de segurança e de organização nos períodos de pico de alta temporada. Ô Andinho, Arraial do Cabo ele é conhecido como o paraíso dos peixes, né? As pessoas vão para lá com o objetivo de mergulhar, de uma vida marítima muito bonita, né? E tem toda uma questão de proteção ambiental. E o senhor, na época da sua gestão, o senhor criou a Guarda Marítima. Essa Isso. guarda existe até hoje? Existe até hoje. Foi criada por nós. E foi uma questão de proteger contra pescadores? Como é que foi? Como é que era essa questão? De outros municípios que vinham? Como é que era A isso? história de Arraial é a pesca. Né? Arraial nasceu, era uma colônia de pescadores. E até hoje tem uma boa parte da população que vive da pesca. Por mais que o turismo esteja sempre vem em ascensão, tá? Mas a pesca, além de ser a história da gente, ainda contribui ainda para a sobrevivência de muitas famílias em Arraial do Cabo. E a gente sabe que essa pesca predatória, essa pesca industrial, é onde ela bate, ela destrói. E lá nós Exatamente. somos uma reserva extrativista, na qual o foco deveria ser todo voltado para o pescador. Claro, com todo o respeito, e precisamos que o nosso turismo ele cresça e gere mais emprego, e vamos estar sempre nessa parceria com eles também. E a gente entendeu que nós tínhamos que proteger o pescador. E construímos essa guarda marítima, que foi um sucesso. A gente Eram conseguiu rondas que passavam para direto. poder proteger dessa Isso, questão industrial de pescas em larga é escala. isso aí. Essa guarda ela acompanhava toda a nossa área de pesqueira, deu toda a nossa reserva, impedindo que essas embarcações fizessem realmente o que elas já vinham fazendo anteriormente. E isso não existia antes da sua gestão, essa guarda marítima? Não, foi criada por nós. É uma protetor dos Eu pescadores. sou nativo, né? O senhor vem de uma família de pescadores, né? Sou nativo, meus avós, meus bisavós. A gente cresceu no meio do pescador, tenho orgulho de falar isso. Eu cresci verdadeiramente no meio de pescadores. Minha adolescência, minha infância.
né? E aí a gente vai O senhor tocar pesca vida. até hoje? Não, eu sou ruim Nem de como pescar. hobby? Não, eu sou ruim de pescar. Eu sou daquele que Eu tô não no, teria paciência de tô ficar no, ali horas. barco, o amigo do lado tá ferrando peixe, eu fico olhando meio que invejoso, que eu acho que falta habilidade. Eu sou bom para comer o Mas o senhor peixe. sabe cozinhar peixe? Cara, eu sou bom para comer. Para comer, eu acho que eu acho que eu consigo disputar com muita gente. Então tá, temos um Mas comedor de peixe. isso aí. É melhor, é melhor. E eu li também que quando o senhor entrou na política, quando foi a família antes do senhor já entrou na política, que teve essa questão de iniciar um resgate de moradores de rua. E eu acho que o senhor abriu inclusive a casa, né? A casa de vocês para colocar, ou conseguiram um espaço para colocar moradores de rua. Como é que foi essa situação? Cara, essa causa, para mim, eu acho que foi a causa mais importante de todo o meu mandato. Infelizmente, isso voltou para Arraial do Cabo e a gente não vê nenhuma ação. Mas na época da gente, em Arraial do Cabo, tinha um grupo que o pessoal chamava o Grupo dos Mamonas. Eram pessoas de rua, pessoas que viviam uma situação muito ruim, muito deplorável. É Entendeu? triste demais, né? Muito, muito. Pessoas, para você ter uma ideia, que nas calçadas, vamos dizer assim, vão ser direto no estádio municipal, eles ficavam ali aglomerados. Eu acho que não é só em Arraial. Eu vejo que isso cresceu no estado todo de uns anos para cá. Desde a crise, enfim, toda a crise que começou de impeachment para cá, de Lava Jato, de tudo, foi só degrolando e eu vejo que aumentou muito os Mas, moradores de Hortência, rua. se os municípios se mobilizassem, cada um fizesse a sua parte, boa parte desses problemas eles acabariam. Porque nós acabamos em Arraial, Como que com tanta entendeu? terra, Nós acabamos em é Arraial. doloroso você enxergar como com tanta terra pessoas ainda não têm onde viver, sabe? Com tanto dinheiro que tem para administrar municípios, estados, enfim. Como que existe pessoas morando na rua com Isso aí. famílias e não tem onde viver? E essas pessoas, elas, além de estarem ao ar livre, né, elas usavam drogas, elas eram dependentes químicos. E eu passava ali, eu olhava, eu digo, eu não posso ser prefeito de uma cidade e concordar com isso. A gente tem que ter uma ação mais incisiva nisso. E nós acionamos a nossa Secretaria de Assistência Social. E a gente botou todos eles numa clínica de recuperação. Mas não é só recuperar. Você tem que recuperar quando o indivíduo volta recuperado, você tem que dar uma oportunidade de emprego, você tem que valorizar o ego dele, você tem que Exatamente. torná-lo realmente Útil, se sentir e útil para a claro, sociedade, e né? foi o que nós fizemos. Nós conseguimos recuperar em Arraial do Cabo, porque todos que voltaram das clínicas de recuperação, todos a gente deu oportunidade de emprego. E graças a Deus a gente ficou 8 anos em Arraial do Cabo sem pessoas de rua. Tá? E hoje a gente vê essa mesma situação na rodoviária de Arraial do Cabo, no centro da cidade. Você vê um grupo ali de dependentes químicos ali vivendo ao céu aberto, na mesma situação que a gente tinha visto lá atrás. Eu não posso aceitar que isso continue. Eu tive agora 15 dias em Cabo Frio e me falaram que lá também aumentou muito os moradores de rua. E Cabo Frio é a divisa ali, né, com Arraial. Então, acho que a região como um todo ali, as pessoas, eu acho que os governantes não estão enxergando muito isso, né? E isso aumenta a criminalidade, enfim, é uma questão. E é triste, né? É É triste. social, é humanitário, né? A gente tem 2 focos. Um, eu citei aqui, que é o foco da rodoviária, e tem outro praticamente não, em frente à prefeitura. Um prédio que foi alojamento da antiga Álcalis, toda tomada por pessoas ali vivendo uma situação muito ruim. Entendeu? E eu fico querendo entender que sentimento é esse que tem os governantes atuais, e aí vai o recado não só para a prefeitura, mas para a Câmara também, que a Câmara participa direto das ações da prefeitura, de não tomar uma posição de recuperar esse pessoal, de dar dignidade a essa população. Não tem nenhum projeto hoje na prefeitura que vise recuperar moradores de rua e reintegrá-los a uma vida digna. Vou dizer a você que eu não conheço. Entendi. Se tem, eu não conheço. Tá? Não posso me pronunciar mais do que isso, porque eu não conheço. Tá? E é uma pena. Se não tiver, é uma pena. Entendeu? Entendi. É muito triste, né? É muito Poxa. triste. Porque às vezes você vê famílias inteiras sem ter mas onde morar, é o que né? está acontecendo nesse alojamento.
nesse antigo alojamento. Entendeu? É triste, realmente. São situações que mexem com o ser humano, cara. A gente quer o melhor para a gente, mas a gente não pode entender que a gente queira o melhor para a gente e o irmão da gente que está ali do lado viva um estado vamos dizer assim, de degradação, na qual a gente tem visto em Arraial do Cabo. Arraial do Cabo não merece isso, essas pessoas, mais do que ninguém, também não merecem isso. Entendi. Deixa eu te perguntar. Você é administrador, né, gestor, comerciante, e que você foi vereador antes de ser administrador da cidade. Eu queria entender, assim, uma coisa até que eu pergunto para todo mundo que passou pelo Legislativo e pelo Executivo. Qual foi a questão que você viu que clareou a sua cabeça quando você saiu do Legislativo, que você estava ali na Câmara funcionando como leis e fiscalizador e um órgão mais de criação de leis mesmo e de apoiar ali a execução, para quando você virou gestor, executor, quando você entrou na prefeitura. Quando você chegou a ser prefeito, o que você pensou assim? Poxa, quando eu estava na Câmara, eu não enxergava isso. Então, você começou a entender. São situações muito diferentes, né? O legislador, o vereador, ele é um franco atirador. Ele está lá na Câmara, a função dele é essa, a função dele, na verdade, é acompanhar o governo, é fiscalizar o E a governo. prefeitura ela não Entendeu? consegue funcionar. Tanto a prefeitura não funciona sem a Câmara, como o governo não funciona sem a Assembleia, Não. enfim. Então é isso que eu queria entender, como que o senhor enxergou isso, assim, a diferença. Não, a diferença ela é totalmente, vamos dizer assim, é o inverso. Né? Você está lá na Câmara fiscalizando, cobrando, e você, quando vira executivo, você está ali sendo cobrado. Né? É esse sentimento. Agora é um sentimento de responsabilidade. Entendeu? A gente que passou pelo Legislativo ajuda muito. Entendeu? Está dentro da prefeitura, porque, querendo ou não, a gente, em tese, a gente já tem noção, tá, dos pontos de dificuldade do município. E aí você já entra, de repente, já meio que estruturado numa condição melhor de conhecimento do que nós teríamos. Mas, por caso exemplo, não quando tivéssemos você passado pela ingressou Câmara. na gestão no executivo, quando você foi eleito prefeito, você enxergou que, por exemplo, porque existe muitos vereadores, muitos legislativos, que eles dificultam o trabalho do prefeito. E por questão, sem pensar na população, porque às vezes só por questão de querer aparecer, de querer fazer uma demagogia. E isso você vê nitidamente, e aí isso atrapalha o executivo de funcionar e prejudica a população. Claro, claro. É o que eu falei aqui, a função do legislador é fiscalizar, é a função dele. Ele tem que cobrar do prefeito as ações que estejam ali dentro da lei, dentro do orçamento, dentro das leis de diretrizes do município. É a função do vereador. O vereador não tem que se achar prefeito, o vereador não tem que querer inventar a história de achar que o prefeito tem que fazer uma obra porque ele quer, o prefeito tem que fazer a obra que o governo entenda que é o melhor para a população e que naquele momento, vamos dizer assim, é possível. Então, essa responsabilidade, quando a gente sai da Câmara para o Executivo, ela é muito maior, pô. É você entender que você não está ali fiscalizando mais, você está ali cuidando de vida, você está ali cuidando de uma população inteira que depende das suas ações. É essa a responsabilidade do Executivo. Você dormir sabendo, entendeu? Tendo consciência de que você acorda no dia seguinte com uma série de problemas dentro da cidade que você tem que dar solução, pô. Então, são situações muito diferentes. Entendeu? A responsabilidade deveria ser a mesma, que não é. O vereador só atira. Tá? Eu já estive lá, posso falar isso com muita propriedade, porque eu já estive lá. Mas o executivo tem suas limitações. Entendeu? Tem suas limitações. Tem muitos vereadores que às vezes estão num primeiro mandato, ou às vezes tem uma questão dessa demagogia mesmo de só atrapalhar o executivo e não pensar na população. Eu não sei se na época da gestão do senhor tinha algum caso específico, mas normalmente vocês vê isso. Sempre tem um caso assim, né? Bom, tem os irresponsáveis, né, cara? Você,
Vamos dizer, a Câmara ela é dividida em oposição e situação, entendeu? Eu acho que as duas partes elas têm que ter um interesse comum, que é o melhor para a população. Para a população, exatamente. Entendeu? Que às vezes a gente não vê isso, né? Seja a oposição cobrando do prefeito ali as ações que ele falhe, ou a situação dando apoio ali ao prefeito nas decisões dele. Então, eu acho que o foco maior é o melhor para a população. E, como você coloca, muitas das vezes não se vê isso, tá? Lamentavelmente. Eu vi, eu acho que a última vez que eu fui a Arraial, e eu fui no Pontal da Atalaia, deve ter uns 15 anos, mais ou menos, isso, tem muito tempo. E quando eu fui, não tinha escadaria. Você lembra quando que foi na gestão do senhor que o senhor construiu a escadaria do Pontal, né? Eu lembro que era muito difícil chegar lá. Você tinha que estacionar o carro longe, andar muito e quase derrapar para poder chegar na praia lá. E eu acho que é uma das vistas mais lindas que tem de Arraial, né? Olha, essa escadaria, a foto dela já rodou o mundo inteiro. Eu acho que foi uma das coisas que a gente mais acertou, foi aquela obra que deu condição às pessoas de realmente chegarem às prainhas com muito mais facilidade. Antes chegavam ali, muitos tombavam, muitos se machucavam ali, que o acesso era muito ruim, e a gente conseguiu dar essa qualidade, entendeu? E mais a visibilidade, o retorno que ela deu para a prefeitura, para a população de Arraial do Cabo, para o turismo de Arraial do Cabo, é imensurável, a gente não tem noção, entendeu? Foi um grande acerto ali. Eu posso dizer a você, a ideia foi do prefeito. Foi do prefeito a ideia. Mas como que surgiu a ideia de fazer a escadaria? Você recebia muita reclamação de dificuldade de acesso? A gente frequentava e via a dificuldade. Era difícil entendeu? mesmo acesso lá. Eu não conheço a escadaria, eu tenho que ir lá. Tem que ir. Está convidado em público aqui para voltar a Arraial do Cabo. O maior prazer te receber em Arraial. Tá? Mas o retorno turístico que ela deu para Arraial do Cabo, eu acho que nem a nossa orla deu o mesmo retorno. Ali é muito lindo, né? Aquele Pontal. Entendeu? É muito lindo. E tem um acesso de barco ainda. Tem um acesso de barco. Naquela época, inclusive, as pessoas preferiam ir de barco. Porque não tinha como. Era muito difícil. O acesso era ruim demais. Era muito difícil. Então, por exemplo, as pessoas... a garotada subia e descia com facilidade. Mas, por exemplo, eu hoje não conseguiria descer com o problema que eu tenho de joelho. Não conseguiria subir e descer. Não, o risco de derrapar, sofrer um acidente. Não conseguiria, entendeu? Então, a escadaria ela deu essa condição, ela facilitou o acesso para o município, né, para o histórico turístico de Arraial do Cabo e da região, foi um ganho muito grande. Nós temos aqui, estamos quase acabando o tempo, um pré-candidato muito preparado, com histórico político, uma história de vida muito bonita, um histórico político, um currículo muito, muito extenso na vida pública. E eu queria agradecer, pedir para ele deixar as últimas palavras, o que ele tiver que falar, ou a mensagem que ele tiver que falar, tanto para a oposição como para a população de Arraial. Enfim, vou deixar em aberto para o senhor deixar suas últimas considerações. Hortência, é agradecimento. A gente na vida só agradece. Primeiro a Deus por tudo, por essa oportunidade de você abrir o seu programa para nos ouvir, para termos essa conversa franca. E pedir a Deus que Deus nos ilumine, nos capacite, nos dê aí sabedoria para a gente tocar essa pré-campanha e futuramente a nossa campanha, entendendo? E que seja a vontade dele, que a vontade dele venha, com certeza, sobrepor a nossa vontade. Agora, quando eu for a Arraial, eu vou ligar pro senhor pra gente comer um peixe. Já que o senhor não sabe cozinhar o peixe, nem sabe pescar, a gente marca pra comer um peixe junto. Mas tem muitos amigos. Junto com a sua esposa e sua filha. Pode ficar tranquilo que você vai comer o melhor peixe de Arraial do Cabo. Com certeza não feito por mim. Tá? Mas a gente sabe onde te levar e te dar essa condição de comer um belo de um peixe. Tá bom, obrigada pelo convite. Bom, gente, curtam o canal, curtam Hortência Pisciani no Instagram, curtam Andinho também no Instagram, vamos seguir o trabalho dele aí, que vai entrar agora num trabalho de pré-campanha. E estamos aqui com mais um episódio.